Olá, tudo bem? Estamos dando início à segunda aula do curso da Escola de Treinamento para o Serviço Cristão, SERCRIS, História de Israel. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o curso, né, e vimos que a história de Israel está dividida em vários períodos, né, períodos em que vemos o desenrolar de mais de 1.200, 1.400 anos de história de Israel. Então, a partir de hoje, vamos começar então a estudar essa história. Hoje vamos começar com um período pré-diluviano. Então, eu convido você a estar abrindo sua Bíblia no livro de Gênesis, né? E se você olhar os capítulos 1, 2, 3, Gênesis começa a falar da criação. Então, o período que chamamos de pré-diluviano é o período que começa com Gênesis capítulo 1, capítulo 2, narrando a criação do universo, né? Vemos o poder de Deus ao criar todas as coisas que existem. E a partir do capítulo 3 vemos também o primeiro pecado, né? A primeira queda do homem, né? A gente começa a ver, por causa do pecado, a corrupção, né? Entrando na vida da humanidade, o homem se afastando da vontade de Deus e buscando fazer suas próprias vontades. E como consequência, então, a gente vê nos capítulos seguintes, 7, 8, o dilúvio. Então, são os assuntos que a gente vê aí no livro de Gênesis. Deixa eu falar um pouquinho sobre o próprio livro de Gênesis, né? Então, nós usamos a palavra Gênesis, que vem da palavra grega Gênesis, que quer dizer início, começo. Os israelitas chamavam o livro de Gênesis de Bereshit, que dá a ideia de princípio, né? Porque o livro começa mostrando exatamente o princípio de todas as coisas, né? Então, todos os títulos que nós temos para as nossas Bíblias, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, são livros que herdamos da Septuaginta, da Bíblia grega, né? Da Bíblia que foi pegar o Velho Testamento e escreveram o Velho Testamento em grego, a Septuaginta. Então, esses primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos eles também são conhecidos como Pentateuco, porque são 5, e os judeus chamam de Torá, Torá hebraica, porque são os livros da lei. Todos esses livros foram escritos por Moisés no período de peregrinação no deserto. Nós vamos falar um pouco sobre o período de peregrinação daqui a pouco. E né, é um período que durou mais ou menos 40 anos. Né? Entre 1446, quando acontece a libertação do Egito, até 1400, quando o povo conquista a terra de Canaã. Então a gente chama, né, esses livros aí de Torá, de Pentateuco, porque a gente costuma colocar a data que ele foi escrito em 1500 a.C. Então, mais de 3.400 anos atrás. Os acontecimentos principais, principalmente no início do livro de Gênesis, nós podemos, como eu já disse, podemos ver a criação nos capítulos 1 e 2, podemos ver a queda do homem no capítulo 3, podemos ver o dilúvio nos capítulos 7 e 8, e finalmente Gênesis capítulo 11 fala da confusão das línguas, quando acontece das pessoas que começarem a construir a Torre de Babel, né? E Deus faz a confusão das línguas. Antes de Gênesis 11, a gente vê que era uma só língua, que todo mundo falava, e agora, a partir de Gênesis 11, surgem as diversas línguas, os diversos idiomas que nós temos no nosso mundo.
Depois, o próximo período é o período pós-diluviano. Então, a gente começa a datar esse período mais ou menos no entorno de 2350 antes de Cristo, que culmina com o chamado de Abraão, né? Que depois, então, da destruição do mundo pelo dilúvio, nós vemos um recomeço através de Noé e sua família. Então, você lê os capítulos 9 a 11, né? Você lê os capítulos 9 a 11 de Gênesis, você vai ver a história de Noé com a sua família, né? Como eu já disse, você também vai ver no capítulo 11 a Torre de Babel, a confusão das línguas, né? E eu queria chamar a sua atenção para a seguinte frase, né? Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas falando: por que Deus não mata todas as pessoas más desse mundo e recomeça o mundo tudo de novo, né? Apenas com pessoas boas na Terra? Você já viu pessoas falando assim? Talvez você já pensou assim, né? Por que Deus não faz um recomeço nesse mundo? Mais ou menos pensando, se esse mundo fosse um programa de computador, por que a gente não formata, né, o HD ou passa um antivírus poderoso e começa tudo de novo? Acontece que o dilúvio mostra que Deus já fez isso. Exatamente, o dilúvio é uma amostra de que no dilúvio Deus destruiu toda a humanidade, deixando simplesmente Noé e sua família. O mundo recomeça, né, em Gênesis capítulo 9, apenas com 8 pessoas, né? Noé, sua esposa, 3 filhos e as esposas dos seus filhos, né? Então, o mundo recomeçou de novo, o mundo teve a oportunidade de recomeçar de novo. Só que quando a gente está olhando no capítulo 11, a gente vê que o mundo já está em pecado novamente. Não demorou muito tempo e as pessoas começaram a fazer o que era errado. E outro perigo, né, de pensarmos, por que Deus não mata todas as pessoas más e somente recomeça o mundo com as pessoas boas? De que lado será que você e eu vamos estar, né? Do lado das pessoas que vão recomeçar o mundo ou do lado das pessoas que vão ser destruídas por não estarem no centro da vontade de Deus? Então, o dilúvio é uma lição de que Deus um dia destruiu o mundo para ser recomeçado apenas com as pessoas que eram fiéis a ele. E alguns anos depois, as coisas não estavam muito diferentes de antes do dilúvio. Então, com isso, Deus, ao invés de ficar formatando o HD toda hora, ao invés de ficar passando um antivírus nesse mundo, Deus começa a fazer algo diferente. Deus resolve criar uma nação do zero. Então, Deus pega um único homem e desse homem, lógico, com a sua esposa, Deus começa uma nova nação, uma nova raça. E o objetivo de Deus ao criar essa nova nação, ao fazer uma aliança com esse povo, era para que esse povo pudesse ser luz para as nações que estavam nas trevas. É ser luz para as nações que estavam afastadas de Deus. Então, mais ou menos em 2086 anos antes de Cristo, nós podemos ver o chamado de Abraão. Então, Abraão morava na Mesopotâmia, na terra da Babilônia, em Ur, e ele foi chamado a Deus. Então, se você olhar aí na sua tela, então, Abraão foi chamado aqui quando ele estava morando aqui em Ur, na Babilônia, e Deus chamou Abraão para que Abraão saísse de Ur e viesse para Canaã. E Deus iria
fazer uma aliança com Abraão, para que os descendentes de Abraão herdassem a terra de Canaã. Então, a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis até o capítulo 50, você vai estar vendo toda a história de Abraão, que é o período que chamamos de patriarcal. Para a gente entender um pouco melhor isso, né, Gênesis vai mostrar no capítulo 10 os descendentes de Noé. Vai mostrar que quando o mundo recomeçou desses 3 filhos de Noé. O primeiro filho são os descendentes de Jafé. Se você ler Gênesis capítulo 10, versículos 2 a 5, fala que um grupo chamado Jafetitas, né, ou seja, descendentes de Jafé, um dos 3 filhos de Noé, recomeçaram o mundo. E os jafetitas são os celtas, os mongóis, os gregos, os romanos, os eslavos. Depois, o segundo filho de Noé, Cã, né, deu origem aos egípcios, aos etíopes, aos líbios, aos cananeus. Então, tanto que os cananeus até usam a expressão Cã, vindo do seu primeiro descendente, né? Então, nós temos os jafetitas, os camitas, né? Os descendentes de Cã. E na história de Israel a gente tem bastante influência dos gregos, dos romanos, que são jafetitas, dos egípcios, dos cananeus, que são descendentes de Cã, camitas. E finalmente, quando você lê Gênesis capítulo 10, versículos 21 a 31, a gente vê os descendentes de Sem. E os descendentes de Sem estão naquela região que a gente viu lá, que chamou de Mesopotâmia. Lá estão os babilônios, os assírios, os sírios, os árabes e os israelitas. Então, todos os israelitas são descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Você pode ler a lista dos descendentes de Sem em Gênesis capítulo 10, versículos 21 a 31. Então, quando a gente fala, às vezes, escuta a expressão, isso é um antissemitismo. O que é um antissemitismo? É pessoas que muitas vezes têm preconceitos dos semitas, dos israelitas, dos árabes, né? Do povo do Oriente Médio de forma em geral, porque eles são os descendentes de Sem. Então, olhando de novo para aquele primeiro mapa, né, voltando para ele aqui, nós podemos ver que essa região aí que está pontilhada, essa região é conhecida como crescente fértil. Como crescente fértil. Por que essa região é chamada de crescente fértil? Porque essa região tem a forma de uma lua crescente. E é a região onde os patriarcas peregrinaram. É a região onde se desenvolveu praticamente toda a história de Israel. Essa região começa, né, pegando a Mesopotâmia e vai até o Egito. Ela envolve desde o Golfo Pérsico, desde o início ali do Golfo Pérsico, onde hoje está o Kuwait, vai até o Egito. Então, o termo crescente fértil foi criado pelo arqueólogo James Breasted, da Universidade de Chicago. Ele usou essa expressão crescente fértil pensando que toda essa região aí que os israelitas viveram, toda a história de Israel e principalmente onde todo o período patriarcal se desenvolveu, envolvendo a Mesopotâmia, a Palestina, o Canaã, com Jerusalém, Damasco, né, Síria, e chegando até o deserto, né, era a região mais fértil, era a região onde tinha os rios, né, e mares, aonde temos o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Jordão, e
era a área mais fértil que tinha naquela época. Então, por isso, é conhecido como crescente fértil. Então, nós temos a Mesopotâmia e o Egito aqui, de uma ponta à outra. Vamos falar um pouquinho sobre esses impérios, antes da gente falar dos próprios patriarcas, né? Ou, né, uma vez que estamos aqui no período patriarcal, só para a gente entender nesse período dos patriarcas, quais foram os impérios mais importantes, mais influentes na história de Israel. Bom, nesse período da história de Israel, os impérios mais importantes são o Império Assírio e Babilônico, né? Então nós temos a Assíria ao norte e a Babilônia ao sul, nessa região aqui em que chamamos de Mesopotâmia. Mesopotâmia. Hoje, aqui estão os países como Irã, Iraque, Kuwait. A gente tem o Oriente Médio aí, né? Na época de Abraão, Isaac, Jacó, né? Era a Síria e a Babilônia, dois grandes impérios aí da Mesopotâmia. Em vermelho aí, nós temos o Império Hitita, que durante muito tempo também influenciou algumas nações, algumas civilizações. O Império Hitita não fez tanta diferença assim na história de Israel, até porque vamos ler sobre hititas lendo os livros do Velho Testamento, mas porque tinha um grupo de hititas morando em Canaã. Tinha um grupo de hititas morando dentro da região de Canaã. Então, esses hititas são mais influenciados ou estão influenciando mais o povo de Israel do que os hititas propriamente ditos lá no Império Hitita. E outro império ou outra potência, né, imperial bastante famosa, lógico, na época dos patriarcas é o Egito. Né? A gente vai ver Abraão indo para o Egito, depois o povo de Israel se tornando escravo no Egito, depois Deus usando Moisés para libertar o povo do Egito. Então, assim, o Império Babilônico e o Império Egípcio, né, fizeram bastante influência, né? A Síria, a Babilônia e o Egito tiveram bastante influência no povo de Israel. Então vamos só entender um pouquinho mais o que é cada um desses impérios. O que é Mesopotâmia, né? Essa região aqui, ó, que está em roxo aqui, que envolve ao norte a Síria e ao sul a Babilônia. Então, a palavra Mesopotâmia quer dizer entre rios. Por quê? Porque é uma faixa de terra entre dois rios famosos, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, um planalto, uma região plana e alta de terra entre os rios Tigre e Eufrates, né? Hoje, grande parte dessa região está ocupada pelo Iraque e mais ao sul o Kuwait, né? E esses rios Tigre e Eufrates, eles vão desembocar no Golfo Pérsico, né? Se olharmos de novo para o mapa, você vai ver que bem ao sul da Babilônia ali a gente tem o Golfo Pérsico. Então é uma região ainda hoje bastante habitada pelos árabes, né? Pelos povos de costume islâmico. Então, na Mesopotâmia, né, principalmente ao sul da Mesopotâmia, estava localizada a cidade de Ur, a cidade onde Abraão vivia com Terá, seu pai, e toda a sua família. E é na cidade de Ur, ao sul da Mesopotâmia, né, próximo da Babilônia, aonde Abraão recebeu o seu primeiro chamado de Deus para sair da Babilônia e vir para Canaã. O próximo império que eu falei é o Império Hitita, né, que eles também são conhecidos como Ati, né, eles chamavam a si mesmos de Ati. A capital era Atusa ou Atusha.
Os registros, né, em baixo relevo e na época descreviam os hetitas como homens fortes, de estatura baixas, com barbas e cabelos longos e cerrados, possivelmente usados como proteção até para o pescoço. E os hititas veneravam, né, o cuidado com os cavalos, que eram considerados animais nobres ali. Quando a Bíblia refere-se aos hititas, ela fala, por exemplo, em Gênesis capítulo 10, versículo 15, que Canaã gerou Sidom, filho mais velho, e Et. Né? Na NVI, a gente vê aí que Canaã gerou Et. Então, a primeira citação que podemos ver dos hititas aí é Et como filho de Canaã, mostrando que os hititas, então, são cananeus. Um outro império importante que eu falei para vocês é o Império Egípcio. Né? O Egito é muito estudado, né, em história geral. Muitas vezes você vai ver o Egito referindo a si mesmo como Kemet, né, uma forma deles falarem de si mesmos, né, são chamados de Kemet. E muitos vão falar que é uma cultura que começou cerca de 3.150 anos antes de Cristo, com o rei Menés, né, ou o faraó Menés, que fundou um reino unificado e estabeleceu a primeira de uma sequência de dinastias, né, que durante 3.000 anos, né, do ano 3.000 antes de Cristo até Cristo, né, o Egito foi uma grande potência mundial, né, que muitas vezes você vai ver a Bíblia falando dos egípcios, né, até porque a cultura egípcia floresceu durante esses longos períodos de ano em que eles prevaleceram sobre várias nações. E a gente vê nos dias de hoje a influência da cultura egípcia na religião, na arte, nas línguas e costumes de muitos povos. Né? As duas primeiras dinastias do Egito unificado surgiram no Império Antigo Egípcio, que é do ano 2700 a 2200 anos antes de Cristo. A Bíblia vai começar a falar então da segunda parte, né, na segunda dinastia, né, onde o Egito já estava famoso, principalmente pelas suas pirâmides, né, pela influência que o Egito já estava fazendo não só na África, mas em grande parte da península do Sinai, onde está Canaã, né, e outras regiões. Até hoje, né, o Egito é uma grande influência na cultura africana, né, por se localizar ao norte da África, próximo da Líbia, né, e também próximo da faixa de Gaza e Israel, né, dessa região aí, onde que desde a época do período patriarcal sempre encontramos na Bíblia muitos conflitos ali, né, nessa faixa de Israel, onde mais tarde vão estar os filisteus, né, e depois o povo de Israel. Muita influência então do Egito em toda essa região aí. E lógico, né, falando das influências, né, não dá para falar que era um grande império, né, até porque os cananeus não eram um povo unificado, né, mas os cananeus é um dos povos que mais influenciou a história de Israel. Né? Como já falamos, os cananeus são descendentes de Cã, né, um dos filhos de Noé, né, e Canaã, né, é um dos filhos de Noé. Mas só que, como eu disse, Canaã não era uma nação unificada. Na verdade, a gente pode encontrar vários povos distintos habitando ali dentro da região conhecida como Canaã. Os próprios cananeus estão ali, mas também, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, vai falar que os hititas, os girazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus,
os heveus e os jebuseus moravam nessa nação que a Bíblia chama de Canaã, né? Então, pelo menos 7 nações maiores aí, mais fortes, faziam parte, né, da região conhecida como Canaã, que hoje chamamos de Palestina, né? Ou durante muito tempo foi chamado de Palestina. Então, o nome cananeu era a designação geral de todos os habitantes dessa região, né? Num sentido mais restrito, a cananeu pode ser também era aplicado aos amorreus, né? Amorreus era um povo que habitava mais ao sul, né, da região de Canaã, né? Mais umas tribos mais próximas do Mar Morto. Nós também podemos ver, né, a influência dos jefereus e jebuseus, que ocupavam também montanhas ali no sul, como os heveus e os heteus, que estão mais ao norte de Canaã, né, mais próximas da região onde hoje é o Líbano, né? Então, é uma região onde a gente tem muitas culturas diferentes na mesma região. Os cananeus são descritos pela Bíblia como grandes e poderosos, mas também como um povo idólatra, supersticioso, profano e iníquo. Por quê? Porque eles não são fiéis a Deus, eles adoram seus próprios deuses, eles têm muitas tradições entre elas, né? E a terra de Canaã, né, a terra dos cananeus, foi prometida para Abraão. Deus prometeu que daria essa terra para Abraão e para os seus descendentes. Abraão morou nessa terra, viveu como um estrangeiro, né? E seus descendentes vão continuar morando nessa terra, até que uma grande fome se abate sobre a Canaã e faz o povo de Canaã ir para o Egito, né? Então, depois, né, mais para frente, a gente vê o povo virando escravo no Egito e Deus vai trazer esse povo do Egito de volta para Canaã, aonde o povo de Deus fugindo do Egito, né, com o episódio conhecido como Êxodo. Então, Deus traz o povo de volta para Canaã, agora sob a liderança de Moisés, e depois, com a morte de Moisés, a liderança de Josué, e assim o povo vai conquistar a terra de Canaã 400 anos depois de Deus ter falado com Abraão. Então, Deus está falando com Abraão, prometendo uma terra para Abraão, mas Deus vai levar bastante tempo para cumprir essa promessa e distribuir a terra de Canaã entre as 12 tribos de Israel. Então, como conclusão, né, nenhum povo antigo tem tamanha evidência histórica como o povo de Israel. Nós podemos ler 39 livros do Velho Testamento, onde esses livros, né, estão relatando toda a história de Israel. Tudo que você lê no Velho Testamento, né, tudo que você lê na Bíblia, né, nos 39 livros do Velho Testamento, hoje em dia combina muito com os achados arqueológicos, né? Você vai ver muitas coisas que os arqueólogos só descobriram de 100 anos para cá e que está registrado na Bíblia aí há mais de 3.000 anos. Mas lógico, né, muitos estudiosos que não acreditam na Bíblia vão dizer que nem tudo que está escrito no Velho Testamento está correto. Dando um exemplo disso, durante muito tempo, muitos arqueólogos afirmavam que quando a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 24, né, que Abraão recebeu camelos de presente do Egito, em Gênesis 24, quando fala que Rebeca foi se encontrar com Isaac montada num camelo,
né? Isso mais ou menos 1800 anos antes de Cristo, isso não era possível, né? Durante muitos anos, arqueólogos afirmaram que o camelo só foi domesticado por volta de 1200 anos antes de Cristo. Então, não era possível, 600 anos antes, em 1800, Rebeca estar montada num camelo se os camelos ainda não tinham sido domesticados. Então, por muitos anos, os arqueólogos falavam de textos como Gênesis 12, como Gênesis 24, como textos errados, como mentira, como uma fantasia na cabeça daqueles homens, por estarem falando coisas que ainda não eram da época, como a domesticação do camelo. Porém, né, estudos mais recentes, né, já descobriram que já viram muitas evidências que alguns camelos já haviam sido domesticados 3.000 anos antes de Cristo. Esse site aí que você tem aí, acho que é um site que foi acessado só em 2011, né? Talvez ele já esteja fora do ar, mas você vai encontrar outros sites, né, onde mostra que já foram encontradas muitas evidências de que 3.000 anos antes de Cristo o camelo já estava assim domesticado. Então, estudos mais recentes conseguem provar isso. Então, quando a Bíblia fala que 1.800 anos, 2.000 anos antes de Cristo, o camelo já estava sendo usado como presente e Rebeca andando num camelo, então não é um anacronismo, não é uma falha da Bíblia, né? Porque simplesmente eles ainda não tinham feito a descoberta que já temos nos dias de hoje. Se você quer ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais da história de Israel dentro da Bíblia, você pode ler Atos capítulo 7. Estevão fez o melhor resumo sobre a história de Israel que você pode ler dentro da própria Bíblia. Se você ler Atos capítulo 7, Estevão faz um resumo, fala um pouco sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e chega a falar dos reis de Israel. Então, Estevão faz um excelente resumo em Atos capítulo 7, né, sobre a história de Israel. Como eu estou falando do período patriarcal, né, então, assim, os nossos primeiros patriarcas, ou né, o que a gente realmente chama de patriarcas são Abraão, Isaac, Jacó. Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, né? Por isso Israel tem 12 filhos e surgem as 12 tribos de Israel. E entre essas 12 tribos, quem se destaca, ou entre esses 12 filhos, quem se destaca é José, um dos 12 filhos de Jacó, um dos 12 filhos de Israel. Então, de Gênesis capítulo 11 a Gênesis capítulo 50, você vai encontrar a história de Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, eu convido você a ler, né, o livro de Gênesis com calma, com cuidado, entendendo em cima do que já falamos e estudamos hoje, né, que agora com essa explicação talvez fique mais fácil você ler o livro de Gênesis e entender o que está acontecendo ali. E uma última coisa que eu quero falar sobre os patriarcas é sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Se você olhar o capítulo 12 de Gênesis, depois do capítulo 17 de Gênesis, você vai ver que Deus fez uma aliança com Abraão. Prometeu para Abraão 4 coisas. Primeiro, ele prometeu que faria de Abraão uma grande nação. E Deus cumpriu essa Abraão formando o povo judeu, ou o povo de Israel, ou o povo hebreu, né? Podemos usar 3 nomes específicos para o povo de Israel em diferentes situações, né?
No começo eles são chamados de hebreus, depois quando Deus então faz uma aliança com Jacó e muda o nome de Jacó para Israel, então todos os seus descendentes são chamados de israelitas. E mais tarde, quando fica só a nação de Judá, os israelitas são chamados de judeus. Uma outra promessa que Deus fez para Abraão é que faria dele um grande nome. E é verdade, podemos pensar nas 3 maiores religiões do mundo atual hoje: a religião judaica, a religião cristã e a religião muçulmana. Todos eles têm Abraão como pai, Abraão como o patriarca que deu início a tudo. Deus fez uma terceira promessa para Abraão, que daria para os seus descendentes uma terra. Você pode ver isso em Gênesis 17:8, e isso foi cumprido quando o povo de Israel, você lê isso no livro de Josué, o povo de Israel conquistou a terra de Canaã. E uma última promessa que você vê que Deus fez para Abraão aí em Gênesis capítulo 12 e em Gênesis capítulo 17, você pode ler esses textos com bastante calma, é que Deus prometeu que faria de Abraão bênção para todas as nações, ou que os descendentes de Abraão seriam bênção para todas as nações. Na verdade, essa promessa só conseguiu ser cumprida na pessoa de Jesus, porque os israelitas não conseguiram ser luz para os gentios, os israelitas não conseguiram ser bênção para as nações pagãs, mas Jesus veio como um descendente de Abraão, como um descendente de Israel, e conseguiu ser o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo. Então, a promessa feita a Jesus, a promessa feita a Abraão, se cumpriu em Jesus. Então, com isso, termina o período patriarcal e começa o período que a gente chama de período da escravidão, quando o povo de Israel está morando no Egito e se tornam escravos dos egípcios. Então, esse é o assunto que vamos tratar na próxima aula. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Convido você a estar conosco na próxima aula, na aula número 3, onde vamos continuar falando da história de Israel a partir do período da escravidão. Deus te abençoe, uma excelente semana para você.